Então, hoje aqui, acho que tem alguém, talvez que esteja com o microfone ligado, a Juliana ligou, tá ótimo. Gente, olha só, aqui nós estamos no município, eu e a Sofia moramos no município de Tiradentes, hoje acordou um dia bem rosa, lindo aqui, bem frio, e a gente está do lado aqui de São João del Rei, Minas Gerais, onde tem a Universidade Federal de São João del Rei, e é de lá que a gente está falando, né? E a gente começa aqui agradecendo, é uma iniciativa essa do Programa de Extensão Criação, e eu queria começar agradecendo, né? Primeiro a Juliana e o Marcelo, porque eles aceitaram prontamente o convite, né? Já são nossos parceiros e a gente quer continuar as parcerias e ampliar sempre mais, né? Quero agradecer a professora Elieusa, porque também faz parte dessa iniciativa da gente ampliar as conversas. Agradecer as bolsistas do programa de extensão, os integrantes do grupo de pesquisa, e agradecer especialmente as professoras, as coordenadoras, diretoras e diretores que estão com a gente hoje, né? E agradecer a todas as crianças, especialmente as crianças que existem em cada um, de todo mundo que está aqui hoje. Bom, então, essa iniciativa, ela surge no programa de extensão, que é coordenado por mim e pela professora Sofia, do Departamento de Música, e também uma parceria, né, que já vem de longa data, com o grupo de estudos e pesquisas sobre as especificidades da docência na educação infantil, o GPDEI, que é aí da Unesp de Marília, coordenado pela professora Elieusa, junto com o CRIA, que é o Centro de Respeito às Infâncias e Suas Aprendizagens, que é o grupo de pesquisa aqui que eu coordeno. Então, hoje a gente está, especialmente aqui juntas e juntos, para conversar um pouco sobre essas bases teóricas que alicerçam, que devem alicerçar as nossas práticas, para conversar sobre os direitos da criança. E a gente entende que a Escola Municipal Nossa Senhora da Glória é uma exemplificação ou uma concretização, né, em construção, como sempre estamos em construção, né, desse processo de apropriação, objetivação da teoria histórico-cultural, dos direitos da criança, né. Então, por isso que a gente convida hoje a Juliana, que é diretora da Escola Municipal, né, Nossa Senhora da Glória, que está em Marília, São Paulo, e o Marcelo, que é coordenador pedagógico, para contarem um pouco desse processo, do que acontece na instituição, né, que está, vou repetir, em Marília, em São Paulo, e é legal porque a gente tem gente de vários lugares aqui, né? Então, a gente fala de lugares diferentes, mas com uma preocupação e com questionamentos parecidos, né? Vislumbrando sempre uma educação potencializadora, né? Do desenvolvimento das máximas potencialidades das crianças, das qualidades humanas. Então, é nesse sentido que a gente quer ouvir os dois e a gente vai juntando aqui as questões que vocês forem fazendo para a gente, para eu ir dialogando com eles a partir das todas as vozes, né, só para ficar mais fácil, mas também, ao mesmo tempo, eu vou tentar falar pouco para eles poderem ter tempo e poderem falar sobre a experiência da Escola Municipal Nossa Senhora da Glória. Então, eu queria já começar, né, queria agradecer de novo a Juliana e Marcelo, e gostaria de pedir que eles mesmos se apresentassem, contassem um pouco de que lugar eles falam, qual é o contexto social, histórico, cultural que eles vivem, que eles estudam, como que é a prática deles, né, para a gente começar essa conversa. Então, com vocês. Damos primeiro? Sim, senhora.
Bom dia a todos, a todas, né? Nessa manhã tão feliz de encontro virtual, mas tão importante, né? Para que a gente esteja juntos aí pensando sobre a educação das crianças. Eu quero agradecer imensamente o convite da professora Amanda. Né? Essa conversa vai trazer um pouco do trabalho em construção, né? Como ela bem falou, que vem sendo... Juliana, desculpa, espera só um minutinho. É bom que a gente desligue todo mundo, a câmera e o áudio, porque a Juliana está na escola e a internet é um pouco ruim lá. Então, a gente escuta ela muito cortada. Se a gente desligar o nosso vídeo, o nosso áudio, ajuda a melhorar a transmissão, tá? Então, desculpa de eu te cortar, mas só para a gente conseguir te ouvir bem e ver se a gente consegue fazer uma transmissão sem cortes, tá? Então, quem puder desligar lá embaixo no computador, né? Quem está no computador, tem uma câmera que dá para a gente desligar, desativar e o microfoninho. Então, se a gente desativar tudo, ajuda aqui a transmissão. Muito obrigada. Voltando à palavra. Tá melhor? Parece melhor o áudio? Mais ou menos? Pode continuar que a gente vai vendo e vai te avisando, tá bom? Tá. Bom, a gente agradece, né, então, a oportunidade dessa conversa, nesse diálogo, né, que vem mostrar um pouquinho do trabalho em construção que a gente vem realizando, que é realizado na escola pelo coletivo dos educadores da nossa escola. Ninguém, né, faz nada sozinho. E nesse sentido, eu quero registrar o nosso respeito por cada educador que faz parte da nossa escola, né, que faz esse trabalho junto conosco, os serviços gerais, os atendentes de cozinha, os auxiliares de turma, a direção, a coordenação, né, e em especial as nossas queridas professoras que estão aí com a gente nesse momento, a Ana Paula Penteado, a professora Andréa Santos, a professora Eliana Carvalho, a professora Fabiana Silveira, a professora Juliana Aragão, a Larissa Carrion, Lisbeth Oliveira, a professora Maria Helena Andrade, Maridine Silva, Renata Morim. E também agradecer os colegas representantes da Secretaria Municipal de Educação, a supervisora Karina Carrião, a Viviane, a Zélia, em nome de quem eu agradeço também o professor Helter, secretário da Educação. Agradeço também os coordenadores e professores das outras escolas que estão conosco e também os nossos colegas dos grupos de estudo. Eu sou Juliana, pedagoga formada pela Unesp, membro do grupo de estudos em especificidades da docência na educação infantil e também do grupo Implicações Pedagógicas da Cultural, ambos da Unesp. Hoje eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado sobre a orientação da professora Eli, um beijo, professora Eli, e tenho um tempo de educação aí de mais ou menos uns 25 anos, passando por diversas funções, auxiliar de classe, professora de educação infantil, de ensino fundamental, coordenadora, diretora também de educação infantil, de ensino fundamental. Passei por 2 anos pela Secretaria Municipal de Educação, e hoje, né, estou como diretora da Academia Nossa Senhora da Glória há 3 anos, na parceria do meu querido Marcelo. Bom, bom dia, né, a todos, todas, todes, né, as pessoas presentes aí nessa nossa live. Fico muito feliz, como disse a Juliana, de poder participar, né, de poder socializar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, né, lá na EMEI Nossa Senhora da Glória. Como a Amanda já apresentou, sou Marcelo, coordenador pedagógico. Como foi a minha formação, né? Eu me formei pelo Cefam, né, Marília mesmo, depois também graduei pedagogia na Unesp, né, ingressei como professor de educação infantil em 1993, então tenho aí 27 anos de experiência como professor de educação infantil, e por esse caminho também fui assistente técnico na Secretaria de Educação, né, onde a Juliana também era supervisora, foi ali que a gente se conheceu, certo? Participei inicialmente do GENTEPRA, que era liderado pela professora Sueli Mer e pela professora Grace.
Depois, entrei também no GPD, estou até hoje, né, liderado pela professora Elieusa, que também é minha orientadora. Um beijo, Elieusa, né, muito obrigado pela participação. Também, hoje, sou professor de uma faculdade particular, e também fazer um merchandising, não no sentido capitalista, mas no sentido de apropriação de conhecimentos, eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho, desse livro aqui, Teoria Histórico-Cultural na Educação Infantil, que muitas pessoas conhecem, né? É um livro que tem pessoas, né, estudiosos acerca da teoria histórico-cultural relacionada à educação infantil, tem elementos teóricos e metodológicos, muito bom. A Ju e a Elieusa tem um artigo escrito aí juntas, né? É um livro excelente, vale a pena. E também esse livro aqui, Educação de Bebês, Cuidar e Educar para o Desenvolvimento Humano, né? No qual eu tenho um artigo escrito sobre o tempo livre. A Sueli Mello, a Vanilda, a Regina, José Ricardo são os organizadores do livro, e é muito legal, assim, tanto um como o outro são, assim, arquivos, né, são bibliografias que vocês valem a pena conhecer, tá bom? Acho que é só isso, né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou no Glória desde 2017, né? Passei pelo Glória, estamos lá no Glória juntos desde 2017. É isso. Muito legal, obrigada pela participação de vocês. Só para dizer que nós também aqui no grupo de estudos estudamos esse livro sobre a teoria do história cultural, né? Que tem aí alguns artigos de pessoas que a gente estuda junto, caminha junto, né? Então, acho que várias pessoas identificaram aí a sua recomendação. E agora, eu queria, então, que, Marcelo, talvez você possa contar para a gente um pouco sobre como está organizado aí o sistema de ensino de Marília, as escolas municipais, né, como elas estão organizadas. Conta um pouco para quem não está aí, né, saber, e para quem está, se ver, né, no processo. Sim, sim, com todo prazer. Bom, são 12 escolas de bebês, né, o sistema de Marília tem 12 escolas de bebês e 30 escolas de crianças maiores, né, de educação infantil. Nós também temos 3 entidades, né, entidades também conveniadas com a prefeitura, então temos professores, né, concursados pela Prefeitura Municipal de Marília. Bom, as formações, como acontecem as formações? Elas acontecem para nós, professores, professoras, coordenadores, quinzenalmente, formações com o pessoal da secretaria, organizadas, desenvolvidas pelo pessoal da secretaria. Temos também formações em horário de trabalho, né, que são mensais, às vezes bimestrais, diretamente com o professor, na Secretaria Municipal da Educação. Essas formações, elas são divididas por níveis, por exemplo, professores do nível 1, professores do nível 2 no outro dia, até para que a escola possa se organizar, né? Porque é em horário de trabalho e não há dispensa de alunos, de crianças. E aí tem essas formações bastante importantes promovidas pela Secretaria da Educação. Ainda em nível de Secretaria da Educação, nós temos no início do ano uma semana de planejamento. Nessa semana de planejamento, há uma formação com os ADEs, né? Eu e a Ju já podemos ministrar aí, a convite da Secretaria, uma formação com os ADEs também, e também formação com os ADEs relacionada a primeiros socorros, com bombeiro e tudo mais, né? E aí também os auxiliares de serviços gerais participam dessas formações e também os merendeiros, as merendeiras também participam de uma formação organizada pela Secretaria da Educação e pela Divisão de Alimentação Escolar. Então, assim, resumidamente, é um pouquinho do sistema de Marília. Ok? Obrigada. É bom a gente conhecer, porque cada lugar se organiza de uma forma, né? Um está organizado em rede, outro em sistema, outras escolas são municipais, o outro não são estaduais ou filantrópicas. Aqui em São João, por exemplo, a gente tem creches, as creches especificamente, são a maioria filantrópicas ou privadas. A gente só tem uma escola de educação infantil que é creche municipal, né?
Então, são realidades diferentes, né? Por isso que vale a gente conhecer. Só um recadinho, parece que está tendo dificuldade, depois que a Sofia começou a gravar, parece que os links não estão aparecendo mais para entrar, para as pessoas entrarem, e tem muita gente querendo entrar. Então, a gente vai tentar sugerir para essas pessoas pelo WhatsApp, quem está assistindo, né, tem contato com essas pessoas, que elas entrem por aquele outro link, que é aquele streaming, né, que dá para ver também, para ver se elas conseguem participar dessa forma, tá bom? Então, a gente tá aí, né, a Sofia tá colocando aí no nosso chat, vocês podem copiar e mandar pelo WhatsApp, por favor. Bom, então, a gente continuando aqui, agora a gente queria pedir para a Juliana, então, contar um pouco da Escola Nossa Senhora da Glória, né, como que ela está dentro desse sistema, um pouco um contexto geral da escola para a gente. Sim, a nossa escola tem aproximadamente 17 anos, né, de existência. Ela é localizada na zona sul aqui da cidade de Marília, que é um município de médio porte, né, do interior de São Paulo, e ela se localiza na periferia. Ela tem boa zona da cidade. Atendemos em período integral somente, das 8 às 17 horas. Temos atualmente 7 turmas de crianças que têm entre 4 meses e 2 anos de idade. Na verdade, fazem 2 anos, né, algumas delas lá para o finalzinho do ano, são bem novinhas. Temos uma equipe de 40 profissionais, entre professoras, os ADEs, que são os auxiliares de desenvolvimento escolar, as turmas, auxiliares de atendentes de escola, que são os merendeiros. Juliana, desculpa te atrapalhar de novo. Está cortando muito a sua fala, e também tem gente que está aí com o Rafael, eu acho que podia desligar para nós o microfone. Se tiver mais alguém com o microfone ligado, pode desligar, por favor, microfone e câmera, para a gente tentar escutar melhor a Juliana falar, porque a internet está um pouquinho ruim lá e está cortando. Eu vou pedir, Ju, para você falar só um pouquinho mais devagar, porque talvez, como está cortando, a gente consiga entender melhor, tá bom? Tá bom. Eu fiz uma mudança aqui também de configuração, talvez melhore no microfone, vocês vão me posicionando, tá bom? Volto a dizer, então, né, que nós temos 7 turmas, de crianças de aproximadamente de 4 meses até 2 anos. Na nossa escola temos 40 profissionais, temos cerca de 70 crianças atualmente. Esse número ele vai crescendo no decorrer do ano, e as turmas chegam a ter, em média, 15, 16 crianças, às vezes passando um pouquinho mais, né? Esse número é com uma professora e 2 ADEs, 2 auxiliares, né, de turma junto. Tá tudo bem? Tá dando para ouvir? Mais ou menos. Vou fazer mais uma mudança aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Um pouquinho das condições concretas do nosso trabalho. Nós temos um bom espaço, apesar das salas serem bem pequenininhas. Nós temos um amplo salão central, temos uma área externa, né, com uma parte verde, também uma parte cimentada, temos varandas bem largas, cobertas, nas fotos vocês vão poder ver um pouquinho. É um espaço muito agradável para as crianças. A manutenção das espaços é feita pela Secretaria de Educação, né, bem como a compra, a reposição de materiais, também com parte, né, boa parte de recursos próprios da escola, e também com recursos do governo federal. Nós temos professores e auxiliares em todas as turmas, né? Essas são todas condições favoráveis aí para um trabalho que seja bacana e que possa atender aos direitos das crianças, né? Infelizmente, como o Marcelo já colocou, e esse é um ponto muito importante, né? Nós não temos ainda horário de estudo coletivo na rede,
Nós aguardamos aí o nosso plano de carreira para que isso possa se efetivar, né? Então, nós temos possibilidade de poucas reuniões previstas oficialmente no calendário com a equipe toda, uma vez que a gente considera, né, todos os educadores e todos precisamos estudar sobre, né, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, para que a gente possa ampliar sempre o nosso trabalho. A organização do nosso trabalho pedagógico, ela é pautada no conhecimento teórico-científico, né? Nós partimos da nossa realidade material, né, histórica, concreta, para que a gente possa, né, num constante movimento de reflexão e análise, né, sobre essa realidade, a gente possa, então, buscar possibilidades de superá-la, né, de transformação dessa realidade, de transformação das ações, das atitudes que podem ainda estar distanciadas da educação humanizadora, né, que a gente pretende. E nesse movimento, a gente tem, então, as ações de cuidado e educação, o famoso binômio, né, cuidar e educar, que aparece aí nos documentos oficiais, aparece nos discursos pedagógicos, né, aparece nos nossos planejamentos, mas que às vezes é um binômio, né, são palavras, aí, são conceitos entendidos só superficialmente. Então, a competência se cuidar e educar como uma unidade, né, que é viva, que não se dissocia, né, que não se separa no trabalho pedagógico com as crianças, ela é essencial, porque caso contrário ele fica esvaziado, né? A gente compreende essas ações de cuidar e educar como a expressão da garantia dos direitos das crianças, né? Aqueles direitos, né, que estão colocados aqui, né, no material da Campos e da Rosenberg, feito por elas, né? Esse material oficial, né, feito pelo Ministério da Educação, foi feito. Esses direitos que também são apresentados aqui, eles ganham vida, né, e são expressos no nosso dia a dia, na escola, por meio das ações de cuidar e educar, né, pensando então que elas se materializam no acolhimento das crianças, né, no respeito por elas, na atenção à comunicação de cada uma, na organização dos espaços, dos tempos, dos materiais, das relações na escola, como elementos essenciais do currículo, né, desse currículo que é vivo, né, e é pensado e organizado intencionalmente pelos professores e desenvolvido, né, na companhia aí dos seus auxiliares. Bom, tantas coisas importantes que a Juliana já falou, né, especialmente ontem, quando a gente estava testando, a Juliana falou que o momento está sendo ótimo porque a gente pode estudar, né? A gente, uma das coisas que a gente ainda precisa muito é esse espaço, né, de estudo dentro das escolas, como entendendo o profissional, né, o professor e as outras pessoas que trabalham na escola como intelectuais, né, pessoas que estudam, que pensam, para poderem exercer, né, as suas práticas, não de forma aleatória ou porque alguém mandou, né, mas de forma bem contextualizada e fundamentada teoricamente, né. Então, assim, pensando nisso, que é um dos desafios, né, eu acho que quando a gente vê uma experiência bem-sucedida, a gente pensa que aquilo ali sempre foi lindo, né, ou que aquilo é perfeito, e a gente sabe que não é bem assim, né. Então, tem todo um processo histórico, né, são vários desafios. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, a Juliana pode começar também, e Marcelo complementassem, quais são os desafios da gente pensar, né, por exemplo, a partir desse documento tão importante, que são os critérios de atendimento em creches, respeito aos direitos das crianças, por exemplo, que a Juliana mencionou agora, com esses desafios que se impõem, né, pelo nosso histórico, pela sociedade, né? Então, eu queria ouvir um pouco dos desafios que estão, né, para a creche. Sim. Assim, pessoalmente, o nosso primeiro desafio foi ter de perto o trabalho com os bebês, né? A gente conhecia
teoricamente, um pouco desse trabalho, mas a nossa experiência era com as crianças maiores, né? As crianças maiores. E então a gente foi descobrindo, né, as especificidades desse universo, a gente foi estudando, a gente foi pesquisando, né, inclusive esse trabalho nos motivou, essa pesquisa acadêmica, né, os nossos trabalhos aí nesse caminho do doutorado tem relação, então, com essa idade, né, com as crianças pequenas. Nesse momento de encontro, né, desse período de inserção que a gente passou, né, chegamos a uma escola já organizada, bem organizada, né, reconhecida pela comunidade, foi um momento de conhecer, né? Conhecer o funcionamento da escola, conhecer os profissionais, conhecer a concepção desses profissionais, né, no trabalho que eles desenvolvem, e identificando, né, aquilo que precisava ser estudado, aquilo que precisava ser ampliado, né? Aqui cabe, então, a gente destacar o valor dessa escolha consciente de uma teoria que nos orienta, né? Que orienta a nossa vida, que orienta o exercício da nossa profissão. Com ela, com essa lente teórica, que a gente orienta a nossa interpretação da realidade. E foi com essa lente que a gente chegou, né, nesse ambiente da escola, e a gente foi identificando as necessidades, a gente foi fazendo escolhas, a gente foi organizando formas, então, de superar aquilo que era necessário. Tudo a partir desses princípios, né, que funcionam como uma bússola para que a gente possa, né, de forma coerente, de forma fundamentada, e refletindo, avaliando aquilo que é realizado e podendo, então, caminhar, né, da superação das atitudes e das ações que a gente precisa melhorar, né, ampliar aí para garantir os direitos das crianças e garantir uma educação potencialmente humanizadora. A nossa escolha teórica é pela teoria histórico-cultural, que também é a escolha do Sistema Municipal de Ensino de Marília, porque ela fornece princípios, né, e fundamentos que melhor respondem às nossas questões, né, sobre educação. E elas destacam o valor do trabalho educativo, o valor do trabalho do professor, dos demais educadores para a formação humana das crianças, né. Então, foi à luz dessa teoria, né, com essa lente teórica, que a gente chegou aqui e foi percebendo algumas situações, né, que a gente precisava problematizar com o grupo. Então, por exemplo, armários fechados, né, sem estar materiais à disposição das crianças, né, acessíveis a elas, os materiais também bem acomodados, guardadinhos, para que os professores fossem buscar, mas não ali também acessíveis, né, a todo momento. Corredores, por exemplo, obstruídos com outros materiais, né, não considerando a possibilidade, então, dos bebês ocuparem também esse espaço, né, que deve ser organizado para poder ser ocupado pelos bebês, né. Também necessidade de um equilíbrio do tempo institucional, né, considerando o tempo individual das crianças, então ações realizadas, né, ações de cuidado realizadas com a devida importância, mas tomando um tempo e um lugar, né, na rotina aí das crianças, exacerbado, né? Então, por exemplo, hora para banho de todos, né, acontecendo de forma mecânica, gerando uma certa correria entre todos os educadores, né, na parte da manhã. Então, depois a criança limpinha, na parte da tarde ela acabava, né, não sendo muito exposta a experiências que pudessem, aí, então, sujar, né, desorganizar, organizado. Enfim, essas são algumas questões que a gente foi problematizando e buscando, né, formas de superar. Também relações democráticas, né, cada vez mais democráticas, abrindo espaço para que os educadores sejam partes vivas, sejam sujeitos, né, desse trabalho. Sujeito que pensa, que escolhe, que tenta, que acerta, que erra, né, que questiona,
membros de uma equipe que tem um único objetivo, né? Um objetivo comum. Tá? Bom, todos esses desafios aí apresentados pela Ju, né? Nós, primeiro, na verdade, a gente fez uma observação, né, das relações, de como ocorriam as relações entre os adultos com as crianças com os objetos. A partir dessa observação, a partir dessa análise, nós pensamos, né, qual documento que nortearia, né, que poderia nortear as ações de todos ali, de todos os agentes, como disse muito bem a Ju, todos os sujeitos da escola. Nós pensamos nesse documento, né, que é o documento denominado como projeto político-pedagógico, que é o documento que eu costumo brincar, né, que ele é a Bíblia da escola, entre aspas, porque nele existem os marcos doutrinais e operacionais. Doutrinais, porque apresentam aí os princípios que a Jo bem comentou, né, os princípios teóricos que vão implicar nas nossas escolhas metodológicas. E também os princípios operacionais, que nada mais é que trazer a teoria para a prática. Esse movimento dialético entre teoria e prática é um exercício que temos feito desde o momento em que entramos na EMEI Nossa Senhora da Glória. Então, o nosso desafio foi como coletivamente, né, porque fazemos parte do espaço coletivo, né, como coletivamente nós podíamos proporcionar a apropriação desses conhecimentos teóricos, né, de todos e todas que estavam lá participando como agentes mesmo, como pessoas ativas, né, no processo. Esse foi o nosso grande desafio, de poder dialogar os elementos teóricos, entendendo que, como disse a Ju, a luz, né, a luz da teoria, porque é justamente essa luz que ilumina a nossa prática, ou seja, não é aquilo que eu, coordenador, Juliana, diretora, a Ruth como auxiliar de direção, né, não somos nós que determinamos, mas o que diz a ciência, né? Hoje aí está tendo uma luta muito grande com relação a ciência e senso comum, né? E o nosso exercício é, à luz da ciência, como as crianças aprendem e se desenvolvem? Ou, né, o desafio que eu já coloquei, que está posto aqui, é como provocar, promover esses encontros, né, dos adultos com esse conhecimento que nós aí já estávamos nos apropriando. Como disse a Ju, nós também estávamos aprendendo, né? Para a gente foi, nesse período aí, foi um choque, entre aspas, porque a gente conhecia um pouquinho da teoria e a gente foi para a prática, né? Como fazer esse exercício que não é nada simples, né? É bastante complexo. E, nesse sentido, a gente foi promovendo momentos, né, de formação, que a gente vai falar um pouquinho, a Ju também já comentou, eu também já comentei, com esses profissionais, para que eles entendam a relevância do papel deles. Isso aí é fundamental, né, trazer a consciência desse educador sobre como o papel dele é essencial no processo, né, de aprendizagem e desenvolvimento, né, e também entender como essa molecadinha tão pequenininha aprende e se desenvolve, como olhar para esse sujeito tão pequenininho e acreditar que ele é capaz de aprender, né? E partindo dessa grande premissa, né, que está lá clara no nosso PPP, a gente foi buscando organizar momentos de formação, né, diferentes momentos para que as professoras, para que todos pudessem participar dessa apropriação teórica. E aí esse foi o nosso grande desafio, né? Há, sim, um desafio de uma formação contínua constante, como eu já disse, né, uma formação continuada, onde nós organizamos uma vez por semana com as professoras. Isso, a escola em movimento, né? Não para nada, as coisas continuam acontecendo. E aí a gente organiza, se esforça para organizar, não é toda semana que a gente consegue organizar, e também com os ADEs, né, a gente divide em grupos, porque não dá para sair todos os ADEs. ADEs são auxiliares de desenvolvimento escolar, né, são os educadores que contribuem com o desenvolvimento das experiências planejadas pelas nossas professoras. Então, a gente organiza essa formação em pequenos grupos, tratando de elementos da ação deles com as crianças, com os adultos, e levando à luz da ciência, né? E também os auxiliares de serviços gerais, e também
os nossos merendeiros, contribuindo com eles, né, em momentos assim, mais de 1, 2 meses, tentando trazer informações para que eles compreendam como as crianças tão pequeninas aprendem e se desenvolvem, certo? E a Ju já disse do nosso desafio pessoal, né, de compreender essa idade, as regularidades da aprendizagem e desenvolvimento, e também, né, a gente sabe que os bebezinhos, sempre foi, o atendimento coletivo dos bebês esteve sempre muito ligado à assistência social, né? Como olhar para se cuidar, como a Ju disse, e se educar de forma que se torne uma unidade, né? Ambos são uma unidade. E aí também estava o nosso grande desafio. E aí a gente foi buscando elementos teóricos para convencer, né, aliás, trazer a consciência, que é um exercício diário que está em construção. Isso é importante a gente dizer, né, porque senão todo mundo, nossa, na e-mail Nossa Senhora da Glória, tudo é maravilhoso, nossa, meu Deus, eu quero ir para lá. Não, a gente encontra desafios diários, onde nós vamos, à luz da ciência, fazendo as nossas mediações, as nossas intervenções, né, para que eles possam se apropriar aí do conhecimento que hoje está presente, está materializado no nosso projeto político pedagógico. Ok? Muito legal. Pensar, são tantos desafios, né? E a gente ficou pensando assim, o que de foco a gente queria dar para essa fala, que como uma primeira fala, a gente entendeu que tinha que ter essa apresentação geral e também apontar e levantar os desafios, né? E aí agora, eu acho que a gente pode, tanto acho que o Marcelo já comentou um pouco dessas estratégias para né, superar os desafios, a questão da formação continuada, a questão de pensar como organizar, né, todos os profissionais da instituição, né, não só o professor, mas como que todos estão ali articulados, como pensar nessa unidade entre cuidar e educar, né? Então, assim, agora a gente queria passar, assim, vamos dizer assim, pro que motivou a gente a fazer essa conversa, né, que é pensar um pouco como que os direitos da criança estão materializados de alguma forma na creche, né? Na escola de vocês. Então a gente eles organizaram aí alguns slides, né? Acho que é legal a gente poder ver também. Então a gente queria agora pedir para que vocês falem isso, já também incluindo uma pergunta da professora Aline, que é também doutoranda, né? Que já diz que admira e parabeniza o trabalho de vocês, e ela pergunta, né, assim, o que é que não pode faltar, de forma alguma, para uma educação de qualidade na educação infantil. Então, eu acho que enquanto vocês vão apresentando né, o que vocês, um pouco do que vocês vivem, né, junto com as crianças, e aí também só queria reforçar, assim, a importância que tem, né, a gestão é muito importante, né? A Secretaria de Educação é muito importante, mas a importância que tem a professora, né? A auxiliar, as pessoas que estão em contato direto com as crianças, que compartilham experiências e criam as suas vivências, né? A partir do contexto que elas estão. Então, quando a Juliana fala o nome de cada professora, né, entendendo aqui que esse é um movimento que a gente está tentando, né, pensar, também de valorização de cada pessoa, de cada um de nós, professores, né, funcionários, auxiliares, todos que estão envolvidos ali diretamente com a criança e pensam e possibilitam, né, que a gente tenha essas vivências na educação infantil. Então, eu queria que vocês respondessem essa pergunta da Aline, né, o que não pode faltar para uma educação de qualidade na educação infantil, e mostrassem para a gente, então, como que vocês vivem essa educação, que eu entendo, né, acho que vocês também, como essa educação de qualidade aí na escola Nossa Senhora da Glória. Eu responderia a pergunta da Aline com o desafio da formação continuada do professor. Eu penso que a teórica não pode faltar numa escola que busca qualidade,
porque, como a gente comentou, são os princípios de uma teoria que pensa, né, no desenvolvimento humano, pensa na formação humana que acontece desde bebês, né, e não uma formação que já vem em semente dentro da gente, né, não é um processo natural e nem um processo hereditário. A teoria nos mostra que é um processo social, né, e, portanto, depende das relações que a criança, desde pequenininha, estabelece com o mundo ao redor dela, né, estabelece com todos os objetos materiais e não materiais, né? Então, aí a gente pode pensar nos objetos, nos instrumentos, a gente pode pensar na linguagem, na lógica, nos valores, nas artes, né? Na ciência, tudo o que foi e ainda é criado pelo homem, né? Pelas pessoas. Então, é o acesso a tudo isso, né? As formas de se relacionar, o respeito, né? A cooperação, a solidariedade, é o acesso a tudo isso que faz com que as crianças possam, né, se apropriar das capacidades humanas e se desenvolver, então, né, aprender e se desenvolver humanamente. Então, na nossa opinião, né, dizer, do Marcelo também, né, esse conhecimento teórico que não pode faltar, né? Esse estudo o professor visto realmente, como disse a Amanda, um intelectual que conhece, né, todos esses processos e pode, então, agir conscientemente. Né? Eu concordo com a Ju, a questão da apropriação teórica, né, na verdade, os princípios teóricos, eu gosto de usar essa metáfora, são placas, né, que vão nos indicando a que caminho seguir. Eu gosto aquele trecho da Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta, né, para o gato, e onde é tal isso? Qual o caminho que eu devo seguir? E o gato diz, para onde você quer ir? Ela fala, tanto faz, né? Esse tanto faz, para mim, é o senso comum, né? Tanto faz, eu faço porque todo mundo faz. Mas se eu tenho clareza, né, dessa luz teórica que eu devo seguir, aí sim eu posso seguir em busca de uma escola, de uma creche de qualidade. Né? E aí eu vou entrar nos princípios que a Ju acabou de pontuar aí com a gente. Ok? Então, se vocês puderem mostrar para a gente umas imagens que vocês têm aí da creche, da escola, né? Lembrando que creche é a primeira partezinha da educação infantil, né? Faz parte da educação básica, então é um movimento muito importante da gente se enxergar como educação básica, mas ao mesmo tempo perceber as especificidades, né? A gente serve para a educação infantil como um todo, mas a gente também quer fazer um foco para a creche, né? Especialmente. Então, agora a gente vai ouvir um pouco e ver um pouco de como que isso tudo que eles estão apresentando e falando está objetivado aí nas vivências entre professoras e crianças, auxiliares e funcionários da escola. Só voltando um pouquinho, né, a questão do PPP, a gente busca socializar, publicizar esse documento, e como eu já falei, externamente nós buscamos aí formações, né, continuadas, nós buscamos dialogar com os professores por meio do planejamento semanal, né, nós dialogamos também por meio de visitas que o coordenador, né, a direção, a liderança pedagógica faz, né, nesses espaços em que os professores promovem as diferentes experiências, partindo dessa visita, onde o coordenador, né, onde nós vamos até lá já com roteiro, pensando no currículo, com o espaço, tempos, relações, objetos, partindo desse roteiro, claro, vale a pena observar, né, destacar que tudo isso é combinado com o professor antecipadamente, porque ali é o espaço que esse professor, né, intencionalmente organizou, junto com a sua equipe, e ali acontecem as relações.
e as relações de respeito por parte do coordenador, elas precisam acontecer. Então, isso é combinado antes, a gente vai, observa, depois, no outro momento, eu dialogo com a Ju a respeito do que foi observado, e ela comigo, chamamos esses professores, esses educadores, levantamos elementos positivos na prática, elementos que ainda precisam ser aprimorados, e partindo aí a gente vai dialogando com esse professor. É uma das estratégias, né, que a gente utiliza também, além do diálogo escrito no planejamento, e também nós publicizamos esse PPP internamente na escola para todos, com trechos, né, atitudes simples, mas de uma complexidade bastante importante, que é publicar ele, pequenos excertos, né, cartazes do documento nas paredes. Aí vocês podem ver, né, um painel de entrada, com a corujinha aí do lado, o painel na sala dos educadores, com diferentes trechos do PPP, né, do projeto, e aí a gente vem trazendo várias citações do PPP, e a gente busca trazer imagens também, né, signos, né, que contribuem com o entendimento daquele excerto, certo? Também tem vários aí, não apenas mais no hall de entrada, pelo corredor, e a gente vai divulgando esse PPP, né, por meio desses cartazes. E agora nós vamos falar, esse é nosso projeto político-pedagógico, que é a capa do nosso projeto, que se encerra em 2020, se encerra entre aspas, né, nós vamos retomá-lo a partir do ano que vem, né, o nosso projeto político-pedagógico. Ju, quer comentar? Eu queria só chamar para a capa, né, do PPP, que a gente buscou ter esse cuidado. Desde a capa do documento, né, ele já anuncia viés, né, ele já anuncia o nosso trabalho constante para a garantia dos direitos das crianças. Então, são fotos, né, de várias atividades aí e possibilidades com as crianças, ilustrando, né, ou buscando ilustrar cada um dos direitos elencados aí no documento em questão, né, no documento Critérios. E vale a pena dizer também, gente, que normalmente os projetos político-pedagógicos, eu trabalhei na Secretaria da Educação, eu tive em mãos muitos projetos, são calhamaço de folhas assim. Então, o que nós fizemos? Nós não empobrecemos o documento, mas nós procuramos ser objetivos para que esse documento seja funcional. Né? E ele é acessibilizado no hall de entrada, numa estante que os pais têm contato, os pais que vão buscar os filhos, lá na sala dos educadores, e também nós temos o nosso ali na nossa sala. Então, é um documento pequeno, né, com não muitas folhas, né, vale a pena dizer, porque a hora que a gente olha para um documento desse tamanho, a gente desanima para ler. A gente sabe disso. Então, a gente fez um documento pontual, rico em princípios, em metas, objetivos, tudo isso, mas um documento funcional. Ok? Só para fazer um comentário, a professora Elieusa faz um comentário, né? Muito bom, ela diz. Penso que essa formação continuada, articulada ao trabalho aberto e acolhedor das crianças e das famílias, pode criar condições efetivas para a formação humana de adultos e crianças. Então, é legal a gente pensar, né, como que o projeto político-pedagógico, como a escola consegue, dentro do seu projeto, tanto propor como vivenciar essa relação, né, com as famílias, para que elas possam conhecer o que está sendo feito, quais são os propósitos da instituição. Então, às vezes, uma coisa aparentemente simples, que é, por exemplo, a extensão do documento, ou o tanto que eles estão divulgados, né? Então, às vezes, parece que pode ser uma estratégia muito simples, mas que pode fazer muita diferença. Por exemplo, você colocar um trecho do projeto pedagógico para que todas as famílias possam ler, né, que todo mundo possa ter acesso ao projeto pedagógico. Eu lembro quando eu estive na escola Nossa Senhora da Glória, o documento estava lá disponível, né, e parece que ele fica disponível na íntegra também ali. Então, são meios de conversar com a comunidade, né, especialmente com as famílias. Como é importante a gente alargar cada vez mais essa relação com as famílias, né? Então, vamos continuar aí vendo o que mais
que a gente tem aí, pensando nos direitos, né, da criança? A gente começa, então, com o direito à atenção individual, chamando atenção para o fato de que ele permeia todos os outros direitos, em todos os momentos da escola. Esse valor, né, que a gente busca oferecer e compartilhar com as famílias, né, com os educadores, esse valor da escuta e do olhar atentos para as crianças, né, da voz e do toque suave nessa comunicação, uma comunicação atenta às reações dela, que ainda não conversa conosco, né, mas se expressa e se comunica, dessa delicadeza dessa relação, né, que o professor e os educadores precisam atuar com todo esse conhecimento, né, de como é importante, como é valioso e como é essencial que se comunique afetivamente com as crianças, né, que se estabeleça um vínculo, porque nesse momento também o educador está criando na criança a necessidade de comunicação. Uma das formas privilegiadas desse vínculo, dessa relação amorosa, né, afetiva entre educador e criança é o colo. E a gente faz uma defesa muito grande, né, em relação ao colo. Infelizmente, as pessoas ligadas à educação, muitas vezes, atribuem ao colo um valor muito menor do que o que ele tem, né? E até buscam banir esse contato da escola, né? No sentido de alegando, justificando que ele vai fazer a criança acostumar, então a criança vai querer ficar sempre no seu colo, né? Não é dessa forma que a gente vê o colo, né? A gente vê o colo como aquela ação que acolhe, né? Que dá segurança, que vai desenvolvendo nessa relação, né, uma relação de confiança, estabelece um vínculo muito importante e que não limita as possibilidades da criança. Ninguém vai andar com a criança no colo o tempo todo, né? Mas assim que ela estiver, né, tranquila, né, já preparada, né, já se sentindo preparada para viver uma proposta, uma experiência, o educador tem que ir chamando a atenção dela, né? Então, aproximando os objetos, conversando, levando ela até um local, né, onde tem ali objetos para que ela possa se aproximar, manipular, né? Enfim, é um colo que acolhe e que promove essa relação das crianças com o ambiente escolar também, né? Então, não limita. Todas as atitudes, né, sempre pautadas num profundo respeito às crianças, e buscando, né, essas formas de atenção individual e de relação afetiva em todo momento, em todas as atividades, né, sendo na troca, na alimentação, nas propostas vivenciadas da escola, no contato, na forma até de chamar a atenção da criança para algo que aconteça, né, como, por exemplo, um pequeno conflito, né, daqui a pouco as mordidas, que são tão comuns, né, nas escolas. Então, todos esses momentos, eles precisam ser vistos como educativos e ter, então, essa atenção individual permeando todos esses momentos. E aí, pode falar, Mar? O que é importante dizer, né, que esse colo, que essa atenção individual é direito da criança. E quando a gente fala em direito, não se discute, né? Uhum. Direito é direito. E a gente precisa garantir o direito da criança a essa atenção individual. Também, importante dizer, né, membros da equipe gestora, que na escola nós não podemos cobrar isso do professor se a gente não criar as condições para isso. Aí eu estou dizendo que a gestora, a Secretaria da Educação, a Prefeitura Municipal, o Estado, seja o que for, nós precisamos criar as condições dentro da nossa realidade, né, para que essa atenção individual aconteça, porque se eu tenho lá 40 crianças no mesmo espaço, vamos pensar numa situação dessa, como eu posso promover essa atenção individual?
certo? Então, a gente precisa buscar, junto com a equipe gestora, criar essas condições objetivas, essas condições materiais, para que essa atenção individual, de fato, possa acontecer. Bem colocado, né? Um dos momentos privilegiados de atenção individual, ele precisa acontecer desde o início da criança na escola, né? Então, a gente está falando do período que nós chamamos de período de acolhimento e inserção, né? É um período de adaptação, né? É um período em que a criança está iniciando num lugar que tudo é diferente para ela, né? É o cheiro, é o som, o espaço, são as pessoas. Então, também é direito dele, muito bem apontado no documento, né, nos critérios, que ela tenha alguém da família, né, alguma pessoa da família que ela confia, que ela, né, tem um vínculo, acompanhando ela na escola. Quanto tempo? É sempre a pergunta dos pais, né? Pelo tempo que for necessário a esta criança. Então, não existe uma regra, uma receita. E tudo isso a gente busca deixar muito claro para os pais no ato da matrícula. Nós fazemos matrículas com horários marcados, né? Reservando no mínimo 1 hora de contato com aqueles pais, né? Com aqueles familiares. Então, a gente conversa sobre a organização da escola, a gente conversa sobre o desenvolvimento das crianças, né, como elas aprendem, o que a gente oferece. Então, a gente traz o nosso PPP para a conversa, né, traz os nossos princípios, e a gente faz, então, uma conscientização, né, dessa família para o valor desse momento. Então, a gente tem hoje, né, uma participação muito grande dos pais, né, posso até dizer que maciça, e de pais que às vezes chegam até um pouco resistentes e que veem como isso também é bom para eles, né? Porque eles acompanham um pouquinho dessa rotina, sabem como as coisas acontecem, vão acompanhando essa aprendizagem, esse desenvolvimento dos filhos, também vão ficando mais tranquilos com relação à escola, né? Podem fazer sugestões, fazer seus apontamentos, muitas vezes são coisas bastante pertinentes que a gente precisa cuidar. Então, essa parceria é sempre muito importante, né? Deixa eu só fazer um comentário, Ju. Fazer comentários que estão fazendo aqui e até destacar nessa relação com as famílias e a participação maciça da família, que coisa maravilhosa. A gente tem muito hábito de falar na educação que as famílias não querem participar, que as famílias não participam, né? E eu sempre digo que a gente é que tem que ensinar a família a participar, porque é nossa função, né, enquanto escola, enquanto pedagogos, né, enquanto educadores, de ensinar a família que ela tem uma participação, pode ter e deve ter uma participação efetiva, tanto na própria escola, né, como nesse envolvimento com a escola para, de fato, compartilhar a educação da criança, né? A educação não é estanque, ela não acontece em casa e na escola de um jeito e fragmentada, ela acontece, né? Seja na casa, seja na escola. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, né? O Luiz Marcelo está dizendo, sim, a família é muito importante nesse momento. Perdi o final aqui. A família é muito importante nesse momento. E durante todo o processo educacional, né? Há aqui também a coordenação da Escola Raio de Sol, né? Comentou sobre o que vocês tinham falado, né? Estavam falando dessa atenção individual, do colo, que o colo vira útero para o bebê, né? Um espaço acolhedor, né? Um direito individual. Então, né? A riqueza que parece que são, com todas as aspas, detalhes, né, que fazem toda a diferença, a forma que você vai receber, o tempo que não tem tempo, né, quanto tempo precisa, quanto tempo precisar, né, então não é, olha, precisa cumprir a tarefa aqui, hoje,
específico, acabou, né? Então, são comentários, né? A Eliosa também está agradecendo a socialização do material que vocês fizeram, né? E as intenções, as compreensões e ações que vocês realizam, né? Assim também como realçou a questão de tornar público, né? Ela disse que eu falei de tornar público o projeto pedagógico, as ações, né? Então, e ela diz assim ainda, em harmonia com outros objetos da cultura a serem acessíveis às crianças, educadores e comunidade, ou seja, o projeto pedagógico também é um documento importante, né? Não só para ter para a escola, mas é um documento importante para compartilhar, né? Para vivenciar. Então, só fazendo aí um apanhado de tudo que vocês estão apresentando e que as pessoas estão comentando aqui, tá? Vale a pena dizer também, Amanda e todos os colegas, que esse período de inserção, ele não é apenas para a família, né? Não é apenas para a criança, ele é da criança, ele é da família, ele é dos professores, que tem uma nova turma, novos companheiros aí, ADEs, que estão contribuindo com o trabalho. Então, é um processo da equipe gestora, né? Então, é um processo de inserção de sujeitos, né? Sujeitos que fazem parte do processo, né? Sujeitos ativos. Então, com essa visão, a gente passa a contribuir nesse processo, porque nós nos colocamos no lugar do outro, né? Porque nós também somos sujeitos que estamos em inserção. Ok? Ótimo. E agradeço, né, os comentários, a participação das pessoas que estão conosco, verbalizados aí pela Amanda, e quero retomar da fala dela, né, e da fala da professora Neuza. É um trabalho aberto e acolhedor, é um trabalho que ensina, né, ensina os educadores, ensina a família, né, nos ensina o tempo todo, né, então estamos sempre aprendendo, né, e ensinando nesse trabalho, buscando esse foco no desenvolvimento das crianças, né, na aprendizagem, no desenvolvimento delas, na garantia dos direitos. Então, quando o Marcelo bem lembrou, né, lá atrás, que a atenção individual é um direito, essa palavra, ela traz uma responsabilidade, né, uma importância, um peso muito bacana. Quando a gente diz para o pai, né, olha, hoje o tempo da sua criança, né, já deu, ela precisa ir embora mais cedo, né, porque ela já está cansada, ela viveu momentos importantes, mas agora ela já está cansada, não dá para continuar, é direito dela poder encerrar o dia de atividades na escola, e amanhã retomar, talvez com um tempinho um pouquinho maior. Então, esse argumento do direito, ele é muito valioso, e ele vai trazendo a consciência da gente, né, o quanto a educação precisa estar voltada a isso, né? Com certeza, com certeza. No período deixa eu só finalizar. No período de inserção, nós estamos sempre muito próximos das famílias, né, porque elas estão na escola, então a gente busca esse contato, né, para poder dialogar sobre as inseguranças, né, para oferecer possibilidades, né, até de organização mesmo, de que bem, mas eu preciso voltar para o meu trabalho, como é que eu faço? Então, qual uma outra pessoa que tem um vínculo bacana com as crianças, que pode substituir você, né, assumir o seu lugar nesse momento? Então, esses diálogos sobre famílias que estão mais resistentes, né, famílias que nada vai dar certo, então a gente também tem esse papel de tranquilizar, de explicar que é um processo, né, de dizer que o tempo não tem tempo, como bem colocou a Amanda, e então nessa organização, né, aberta de diálogo que a gente vai vencendo esse processo, né, vencendo os desafios desse processo e fazendo as coisas darem certo, né, cada uma a seu tempo. Isso. Olha, então, eu até gostaria de compartilhar aqui, né, também a mensagem da Kátia, porque vocês estão falando coisas muito específicas para a educação infantil, né, para a creche, essa questão do período de inserção, por exemplo, que é uma coisa tão própria, deveria ser própria para todas as etapas da educação básica, né, mas ela é tão cara para a educação infantil. E a Kátia diz assim, olha, essa partilha de experiências é muito rica para a reflexão das práticas.
E a educação infantil, ela fica muito sozinha como etapa, né, da educação básica. As professoras da rede pública, muitas vezes, têm apenas orientação da gestão, que nem sempre é democrática ou atualizada em relação às pesquisas com as infâncias, né? Então, assim, a gente também tem visto isso nesses tempos, assim, eu acho que em todos os tempos, né, mas isso de alguma forma está realçado agora, o tanto que é preciso, né, e a Elieusa até comenta o tanto que a gente precisa continuar, né, essa conversa específica sobre educação infantil, né, a Elieusa diz, penso que deveríamos ter outras conversas motivadoras como essa, né, por quê? Porque são muito necessárias quando a gente pensa que, apesar de a gente fazer parte de um todo, né, da educação básica, a gente ainda tem muitas especificidades e que elas precisam ser pensadas, né? Precisam ser realmente elaboradas. E aí, o último comentário aqui do Luiz Marcelo, né? Durante essas aulas online, observei em minha turma o quanto os pais dessa minha turma estão empenhados na parceria família-escola. Então, acho que também é o momento agora, né? E acho que a fala do Luiz Marcelo ratifica isso. É o momento também da gente aproveitar e se aproximar das famílias que não teve essa oportunidade ainda. A gente pode continuar e devemos continuar, né? Mas aproveitar que nós estamos numa pausa presencial para fazer também aumentar essas relações, né? Então, outro comentário aqui, que a inserção da Maria Andrade. A inserção é um processo que possibilita e amplia as novas relações entre todos os sujeitos na constituição da escola, né? Então, são muitos comentários para a gente pensar, mas vocês também podem ficar à vontade para avançar aí nos direitos que vocês destacaram vários, né? É importante, uma palavra-chave que a gente pode sintetizar aqui muito rapidamente, é a questão das relações, né? As relações, elas se constituem elemento central para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças e de todos nós. E pensando nessas relações, nós fomos também organizando os espaços de nossa escola. E aí a gente vai entrar num direito da criança, que é direito aos espaços desafiadores e também aos espaços seguros, podemos colocar aí aos espaços amplos. Então, como esse espaço, né, pode se tornar educador para que, de fato, haja situações de relação das crianças entre delas com os adultos, né, com os objetos que estão ali acessíveis a todas as crianças. Então, aí é um outro desafio, porque eu vou voltar ao slide. Essa imagem, que é minha aqui à esquerda, é de uma sala de referência. Então, na EMEI Nossa Senhora da Glória, nós temos salas de referências muito pequenas. Nós só temos uma sala, que ela fica de frente para a rua, né, que é uma sala maior, mas as demais são salas minúsculas, né? E aí é um outro desafio também. Porém, vale dizer que a sala de referência não é o único espaço que educa, né? Todos os espaços, a Ju disse lá no início, nós compreendemos que todos os espaços são potencializadores de aprendizagem e desenvolvimento. Mas, pensando nisso, a gente foi refletir sobre a questão do espaço, né? O espaço como elemento do currículo, o espaço como educador para o pleno desenvolvimento ou educador para a restrição, a limitação da aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A partir, né, do momento em que nós começamos a socializar com os professores, educadores de nossa escola, os princípios teóricos, né, nós partimos dos princípios teóricos e fomos para a ação, certo? Porque lá a gente não baixa decreto, né? Ah, tem que ser assim porque a Juliana quer, tem que ser assim porque o Marcelo quer. Não, a gente busca, né, à luz da teoria, mostrar a necessidade, a relevância de determinadas mudanças, né, determinadas reflexões. E aí eu trago duas fotos, né, a gente traz duas fotos da equipe como um todo na semana de planejamento, compondo os espaços. Esse aqui é um salão, que é o maior espaço que nós temos lá na EMEI Nossa Senhora da Glória, né? E aí a gente começou a sofisticar, pensando no chão,
pensando na parede e pensando no teto, né? A sofisticar, a compor esses espaços. Aí nós colocamos vários elementos. Vale a pena lembrar que não é nada caro, muitas coisas nós conseguimos doação, muitas coisas temos em casa, muitas coisas professores, educadores trouxeram, imprimimos lá na nossa escola. Então, vale a pena dizer também que não podemos cair no muro de lamentações. Eu não posso isso, porque na minha escola não pode isso, porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, que não dá, que a prefeitura não dá. Não, nós temos que buscar dentro da nossa realidade o que a gente pode fazer, certo? E aí a gente... Desculpa de eu te interromper um pouquinho, mas é que tem uma pergunta aqui da Kátia, porque ela ficou curiosa de entender a escada no meio do salão. Escada? Olha, volta. Ah, tá, é porque eles estavam colocando os móveis, aqui nós não tínhamos aluno, entendeu? Crianças. E aí, acho que, desculpa de eu fazer um comentário, mas é porque eu visitei uma vez, né, a escola, e eu acho que o espaço, ele é muito revelador, né? E a gente sente que os direitos estão sendo garantidos quando a gente entra num espaço como dessa escola. E quando eu vi essa foto, eu pensei também o tanto de tempo que a gente precisa ter enquanto professor para organizar este espaço. Então, eu acho que foi uma foto, assim, que me provocou, porque eu entendi isso quando eu vi essa foto, assim, né? Me provocou no seguinte sentido: olha, então as professoras estão ali organizando e pensando o que vai ser daquele espaço. Eu acho que também uma das coisas, talvez uma das que a gente mais ainda precise pensar na educação infantil, esse tempo para organizar o espaço, o que vai ter nesse espaço, como pensar na parede, no chão, no teto, né? De forma a garantir esse pleno desenvolvimento das crianças. E não pensar de uma vez por todas, né? Porque o espaço precisa ser constantemente reorganizado, né? As novidades precisam estar presentes. Também a troca, né, dos objetos que vão ficando perigosos, porque vão se quebrando, vão rachando. Então, todo esse cuidado também está ligado ao direito, né? De deixar o espaço, a organização desse espaço, né? Então, a estética desse espaço, a forma atraente como a gente compõe, talvez até os mesmos objetos, mas compostos de formas diferentes. Então, isso precisa ser uma constante no trabalho. É um desafio, né, que os professores também vão vivenciando aí no passar dos dias, né? Perfeito. E vale a pena observar que não só os professores participam nesse momento aqui, né? Os educadores, de forma geral, também estão participando aí dessa sofisticação dos espaços. Então, vamos lá. Aí nós temos, né, algumas mudanças já nas paredes. Aqui nós temos um painel com tecidos de várias texturas, que foi contribuição aí de algumas professoras. E aí a gente colou isso num painel, tem várias texturas, aquele mostruário de tecidos que nós conseguimos, só para ilustrar, numa loja de móveis, né? Também temos aí pneus, motocas, lá no fundo, obras de arte, né? Pensando que o espaço precisa garantir elementos da cultura, né? Objetos de diferentes cores, sons, tamanhos, formas, texturas, propriedades de forma geral. E aí nós temos algumas imagens, né? As fotos que as professoras tiram, porque elas organizam o trabalho, né? A documentação pedagógica por meio de fotos, tanto que elas são divulgadas, publicizadas nas reuniões com os pais, né? De diferentes práticas. Vale a pena dizer que nós temos um relatório que elas elaboram no primeiro semestre, contando aí as conquistas das crianças, e um segundo relatório no final, e aí as reuniões com os pais, que elas vão mostrando, né, ilustrando em fotos, mostrando o relatório, os pais assinam, né, para divulgar, né, o direito dos pais acompanharem o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Aí nós temos também o nosso salão com objetos desafiadores para as crianças, né? Situações em que eles podem escolher, né? Nós temos aí um salão lá no fundo, que esse armário a gente estava na sala fechado,
né? Aí nós tiramos da sala 2 armários, arrancamos as portas, o que mais nós fizemos na Nossa Senhora da Glória foi arrancar as portas dos armários, né, Ju? E aí a gente foi disponibilizando, acessibilizando os diferentes materiais. Parceria com as alunas, né, da pedagogia da Unesp, que confeccionaram diferentes materiais também para as crianças. A nossa DE, que era nossa, a Suelen também, na faculdade da Univesp, elas tiveram um projeto e elas contribuíram com a gente, confeccionando esse circuito aqui mesmo de PVC, foram elas que confeccionaram, presentearam nossa escola, e aí a gente pode observar diferentes mudanças nos espaços, né? Que nós temos que ressaltar a importância da nossa atelierista. Nós temos uma professora em dedicação parcial, que é a professora Edna, ela que é responsável, junto comigo, na organização, reorganização desses materiais. Uma vez por semana, eu faço com ela, né, a gente faz com ela um tour pela escola para ver se há algum material que precisa, como a Ju disse, ser renovado, trocado, que oferece perigo, né? Até pensar na escolha dos materiais para serem dispostos às crianças, né? Situações de muitas escolhas, decisões, né? Os bebês, de diferentes objetos, né? Nós temos uma biblioteca, não é biblioteca, né? Uma bebeteca doada por uma instituição, um mercado daqui de Marília, e ficam acessíveis às crianças. Essa biblioteca não fica guardada na sala da diretora, fica acessível para todos. Aqui nós temos também o salão, as crianças se envolvendo no espaço. A gente brinca, fala que é o parque de diversões, esse salão, né? Cada um nas suas escolhas, né? Vocês percebem que as crianças não estão todas juntas ali, junto com a professora. Não, cada uma está nas suas escolhas, nas suas brincadeiras, nas suas explorações, né? E aí nós temos diferentes situações que envolvem o espaço, né? A gente percebe as crianças atentas, né? Vale a pena ressaltar o desenvolvimento humano, né? A apropriação de capacidades humanas, por exemplo, a atenção, né? Nós vemos aqui essas duas crianças em situação de atenção, vendo foto, observando imagens, ouvindo histórias. A professora, nós temos esse varão aqui na parede, que é um varão simples com objetos de plástico, objetos naturais, objetos de madeira, né, onde a gente vai provocando, criando nas crianças que ainda não andam, que ainda não ficam de pé, a necessidade de querer pegar os objetos. Então, pensando mesmo no espaço, nos objetos como elementos educadores. Aí nós temos obras de arte, que são, na verdade, a gente imprimiu um papel A3, né? Colocamos uma madeira atrás, pedimos a parceria de um marceneiro, ele doou para a gente a madeira, colocamos, revestimos com plástico, e aí as obras de arte, as reproduções, ficam acessíveis às crianças. Importante dizer, pessoal, que todos esses objetos acessíveis, eles são importantes para que a criança explore. Mas a atuação, né, mediadora do professor, do educador, ela é essencial. De, por exemplo, numa obra de arte, chamar atenção para as crianças. Olha o menininho, nossa, o que será que ele está fazendo? A mamãe, nossa, a mamãe está dando mamar para o bebê. Então, essa atuação intencional do professor, ela é essencial diante dos materiais disponíveis, dos espaços disponíveis, né, dos espaços organizados. Essa atuação, ela é essencial, né? Aqui outra criança fazendo a sua leitura, um painel com diferentes objetos disponíveis às crianças. Então, não só no salão, mas em toda a escola, é pensada de forma que atenda às necessidades de exploração, de brincadeira, né, das crianças para essa idade. Ju? E Juliana, tem vários comentários, né, por exemplo, da Kátia falando o tanto que é importante mesmo a gente continuar, a Juliana falando da importância da gente continuar essas reflexões, né, e tem aqui também da Patrícia falando da importância do projeto pedagógico dialógico com a família, né, com várias questões.
para ser construído de forma coletiva, né? Aí eu queria destacar e fazer a pergunta aqui da Elaine, que faz uma questão mesmo, e aí talvez vocês possam respondê-la até com o trabalho que vocês já estão mostrando, né? Gostaria que falasse um pouco sobre a implementação da BNCC na educação infantil na sua realidade. Visto que estou com um anteprojeto escrito para o mestrado, sou coordenadora pedagógica de uma escola do município de Juiz de Fora. Então, ela faz essa questão sobre a BNCC, né? Aí, se vocês puderem comentar também sobre isso aí, ao longo da fala de vocês. Com relação à base curricular, nós fizemos, a partir dela, né, a proposta da secretaria foi que a partir dela a gente fizesse a nossa proposta curricular, que ficou pronta há pouco tempo, né, e os estudos, as reuniões, né, os debates, tudo isso, buscaram ampliar, né, as possibilidades colocadas pela base, né, os campos de experiência, né, vistos de forma ampla, no sentido da gente oferecer o máximo, né, porque esse formato em campos, né, dos eixos também lá, dos referenciais, eles aumentam o olhar, o entendimento, a ação do professor, né? Então, a gente busca fazer essa leitura da base, né? A nossa proposta curricular, ela também contém textos produzidos pelos educadores, né? Diretores, coordenadores, professores, buscando ampliar, né, o nosso entendimento e o entendimento dos leitores, né, dos educadores da rede, a respeito do currículo da educação infantil, né, buscando sair das caixinhas, né, buscando pensar e oferecer o máximo, né, a cultura posta, né, no mundo todo, né, toda a riqueza da nossa cultura é o currículo da educação infantil, né, e todos os momentos vividos na escola, desde o momento que a criança chega até o momento que ela vai embora, né, faz parte desse currículo da educação infantil. Então, a gente busca essa visão mais ampla, né, desse documento oficial, né, dentro da nossa prática. A Kátia está até fazendo vários comentários aqui, né, sobre a dificuldade de compreensão da BNCC, sobre muitos acharem que a BNCC é uma outra forma de colocar os referenciais curriculares em prática, né, então, só para a gente começar, eu acho que a gente, como também a Elielza e outras pessoas já colocaram aqui, a gente vai precisar de muitos outros momentos, né, porque para a gente continuar essas conversas todas, mas para fazer esses comentários e se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso, e também já pedindo, a gente combinou mais ou menos 1 hora, a gente atrasou uns 10 minutinhos, estou falando isso mais por conta das pessoas chegando próximas ao horário do almoço e tem que cuidar das suas crianças, das suas famílias, né, mas ao mesmo tempo também vocês poderem ainda apresentar o que vocês gostariam de apresentar para a gente finalizando, e a gente continuar deixando essa porta aberta, né, esse diálogo, que mesmo que a gente tenha tido aí uma equipe técnica boa para ajudar a gente aí nas entradas e tal, parece que bastante gente não conseguiu entrar. A gente tá passando lá no canal nosso do YouTube do programa Criação, vai ficar gravado, então a gente disponibiliza depois, mas é só para contextualizar também e voltar aqui na conversa com vocês. Amanda, deixa eu só, eu acho que é importante a gente referenciar e valorizar também o papel da equipe pedagógica da educação infantil aqui de Marília, porque quando se pensou, a Ju já apontou isso, quando se pensou na proposta curricular, ela não ficou restrita à base, né? Entendendo que Marília já está além da base, né? Nós já avançamos a base, porque a base o que é? É o começo de tudo, mas a gente já vem fazendo estudos, né,
há um bom tempo acerca de como as crianças aprendem, se desenvolvem, a questão curricular. Então, como a gente pode dizer hoje que nós estamos além desse começo que é a base, né? Então, a secretaria, ela nos dá autonomia, claro, a base está aí, ela está posta, a gente tem que adequar nosso planejamento, mas elas não ferem a autonomia nem da liderança pedagógica, nem cada escola, nem com relação ao PPP, né, e muito menos ao planejamento do professor, com aquele monte de letrinha e números que eu acho um absurdo, aquilo lá. Vale a pena deixar esse meu comentário aqui. E eles nos dão toda a autonomia com relação a isso. Obrigado. Retomando, então, e a gente também já está finalizando, né? A gente queria falar um pouquinho sobre o direito à alimentação, algumas possibilidades. O direito à alimentação. Vou compartilhar já. Isso. Nós temos algumas possibilidades que a gente foi conquistando, né, no decorrer do tempo. Primeiro, pensando que a alimentação na escola também não precisa ficar restrita a um ambiente só, que seria, por exemplo, o refeitório. A gente vê a rotina de algumas escolas um pouco presa a esse espaço, fazendo que o tempo, né, de consumo desse alimento precisa ser rápido, porque tem uma outra turma para entrar, né, e não aproveitando esses momentos que fazem parte do currículo, né, e que quanto menor a criança, mais vagarosamente precisa ser realizado, no sentido de ser bem aproveitado, com bastante tranquilidade, com olho no olho, com uma conversa gostosa, transformando esse momento num momento de aprendizado, né, num momento de relações, né, muito bacanas. Então, a gente também, além do refeitório, a gente faz uso das varandas. Nós temos salas com portas voltadas à varanda, e lá na frente nós temos os cadeirões, né, e fazemos a alimentação ali também, principalmente por menores. E nós fazemos de forma dividida. Enquanto algumas crianças estão do lado de fora sendo alimentadas, né, então, tem máximo 2, 3 crianças por educador, né, para que ele possa ter esse contato tranquilo, né, e agradável com ela, um contato educador nesse momento. As demais estão ainda na sala, né, com outro educador, então pode ser a professora ou o ADE, né, se revezando aí nesses momentos. E as crianças que estão dentro da sala estão vivendo propostas, né, propostas que envolvem aí a ação autônoma delas, ou uma proposta mais dirigida, né, materiais que a professora precisa também estar mais próximo, então os elementos vidro, elementos que não ficam sendo explorados naquele momento que estão todas as crianças juntas, até por algum perigo, né? Esse momento é um momento que a professora ou o educador estão com menos crianças, então pode promover né, essa proposta, né? E aí as crianças vão terminando de comer e vão voltando para a turma, né? E as demais vão indo para fora. Então, é uma estratégia que nós encontramos, estamos aperfeiçoando aí, né, no decorrer do tempo, para que esse momento realmente garanta o direito a uma alimentação sadia, né, sadia no sentido do conteúdo do alimento, mas também da relação proporcionada nesse momento, né. Uma outra preocupação que a gente tem com relação a esse direito é de diversificar a alimentação das crianças, né, e avançando na consistência desse alimento, e oferecendo os alimentos que, a princípio, são negados, né, por todo entendendo que é aprendido, então que ele precisa também ser vivenciado em diversos momentos, de diversas formas, numa conversa agradável, num momento gostoso, para que a criança vá avançando nessa alimentação. Nesse sentido, tem diálogos também formativos com a equipe. Desculpa, não sei, parece que não só para mim, está cortando bem a sua fala. Se o Marcelo pudesse assumir aí, só para, no sentido de a gente não perder, né, o tempo, porque tá bem ruim, algumas pessoas estão falando aqui também que não estão conseguindo ouvir. Certo. Né? Bom, como a Ju estava dizendo, né, esses momentos de alimentação, eles são essenciais para a humanização das crianças, né, para a educação das crianças, e como ela
tinha acabado de dizer, há diálogos formativos com os professores e os ADEs, né, com os educadores, orientando de como esse momento ele é essencialmente educativo e que ele pode contribuir para o desenvolvimento das crianças, né? Então, e aí fez essa divisão das turmas menores, metade na turma do professor, o educador na sala envolvido em alguma experiência, outra metade lá na varanda, almoçando, né, tomando o seu lanche, a gente pode ver nas imagens, né? E aí a questão do educador estar com uma ou duas crianças, poder olhar nos olhos, conversar, apresentar esse elemento que muitas vezes só vai ser apresentado lá na escola, e assim vai sofisticando a questão da deglutição, da mastigação, da alimentação de todas as crianças. E aí a gente garante o direito, né, à alimentação saudável das crianças. Um momento rico, né, um momento prazeroso, porque é aí que ele vai construindo, né, o sentido de ser alimentado, né, formando a identidade dele. Qual que é o papel dessa criança no momento de alimentação? Como sujeito, né, que é tratado naquele momento, certo? Gente, tem uma pergunta aqui da Lívia Sampaio, que não está bem no que vocês estão falando, mas inclui o que vocês estão falando, porque tem a ver com as crianças com necessidades especiais. Então, ela pergunta assim, Marcelo e Juliana, sobre o trabalho com crianças com necessidades especiais, vocês as recebem? Quero saber um pouco como é desenvolvido esse trabalho com as crianças pequenas, né, com necessidades especiais. Nós tivemos, né, uma criança com um problema auditivo, audição, mas assim, nós, com certeza, né, é direito da criança ser acolhida nas suas... Na verdade, todos temos necessidades especiais, né? Cada época da nossa vida nós temos as nossas necessidades, mas nós, com certeza, incluímos, nós buscamos ajuda com especialistas aí, nós temos o SEMAE, que tem profissionais responsáveis, né, que nos apoiam nesse sentido, a gente dialoga com a família, a gente conversa com a equipe, né, essa equipe multidisciplinar, conversa com a professora, traz essa equipe para dentro da escola, para orientar a professora, para orientar papai, mamãe, quando necessário, porque aí juntos nós estamos pensando em quem? Né? No pleno desenvolvimento dessa criança, entendeu? É nesse sentido que a gente desenvolve o nosso trabalho. O foco é na criança e no direito dela de aprender. Ok? Respondido? Respondido. Juliana, se você quiser tentar mais uma vez retomar, né, para fazer a gente, acho que está nessa finalização, nesse direito de desenvolver, de ter experiências desenvolventes, né? Então, acho que pode tentar mais uma vez, ver se estiver cortando muito, eu te aviso. Ok. Eu queria só complementar essa questão da alimentação, falando das salas de amamentação que nós temos no município. São salas são montadas, né, equipadas pela Secretaria da Saúde, uma parceria com a Secretaria Municipal, e nessas salas, elas ficam disponíveis às famílias o ano todo, né, para a amamentação das crianças, e a direito, né, de poder ser amamentado pelo tempo que é necessário e importante para o desenvolvimento dela, né. Em primeiro lugar, esse trabalho, né, com as salas de amamentação, ele precisou ser feito conosco, né, com os professores, com os profissionais, com os educadores, no sentido de sensibilizar, né, e de revelar o valor da amamentação para a criança, para a saúde da criança, sendo um direito dela. Então, a qualquer momento do dia, né, a mãe pode vir amamentar o seu filho, a gente não tem mais aquele de que a criança, depois de encontrar a mãe, vai querer ficar na escola e vai chorar, né? Nós tivemos experiências muito interessantes nesse sentido. A criança, depois de amamentada, de aconchegada pela mãe, voltava para a turma, né, numa boa, feliz, mais até tranquilo, né, para viver as propostas, as experiências. Então, é um projeto muito bacana e que tem sido cada vez mais incorporado na rotina, né, sem preconceito, sem medos, né, de forma bem aberta, né, de peito bem aberto.
Bom, com relação ao direito a viver infinitas experiências, né, desenvolventes, vale a pena dizer que uma premissa da teoria histórico-cultural que nós aprendemos, né, a criança, sobretudo, por meio das experiências, mas não são quaisquer experiências. Experiências que, de fato, né, atendam às necessidades das crianças, provoquem essas crianças a aprenderem e se desenvolverem. E pensando nisso, nós orientamos as professoras aí por meio dos diálogos escritos, verbais, assistindo às propostas e tudo mais, como eu já apontei, e a gente trouxe algumas propostas. Vale a pena observar, a Jo já comentou que no momento da matrícula, a gente já explica, né, temos em mãos o PPP, e já explica assim, que aqui a criança não vai embora limpinha, sem nenhum tipo de marca de aprendizagem. Que podem acontecer marcas que sejam apenas algumas sujeirinhas, ou que pode ser uma mordidinha, ou até uma batidinha de cabeça. Então, a gente já diz para os pais, criança só aprende quando está em atividade, né? Agindo, experimentando, explorando, e nessas explorações podem acontecer, né? Não significa que não estamos cuidando, podem acontecer pequenos acidentes. Estou dizendo isso porque muitos professores reclamam, porque, eu não vou fazer isso porque vai sujar, eu não vou fazer isso porque vai se machucar. Então, é importante nós educarmos os pais nesse sentido. Podem acontecer? Pode. Se acontecer, né, o filho vai lá com aquela mordidinha, vai lá com aquele galinho, a gente liga imediatamente, olha, aconteceu isso. Lembra no ato da matrícula, a gente falou que poderia acontecer, né? E nesse processo nós estamos educando os pais. E por isso as professoras ousam em suas experiências. A Ju sempre usa a metáfora, né, Ju, da cama de elástico, né? O professor, quer comentar, Ju? Não, é que eu gosto de dizer que a teoria, o conhecimento, funciona como uma elástica, né, que nos permite fazer os malabarismos, eventualmente levar um tombo, né, a gente cai nessa cama, se realimenta, se energiza e retorna. Então, nesse sentido, de que as coisas dedicadas, as coisas fundamentadas, coerentes, né, elas têm justificativas. É claro que nós temos cuidado do mundo, né, com as propostas, com os materiais, com aquilo que é vivido, mas ninguém está livre, né, e as crianças não podem ficar ali paradinhas dentro de um bebê conforto, né, porque aí aprendendo, se desenvolvendo, né. Justamente, para o professor se desafiar, primeiramente, a promover, né, situações em que as crianças vão se utilizar de todos os sentidos, como a gente pode ver em algumas imagens, né, que a criança está plena na proposta, né, usando todos os sentidos. Isso mesmo. Desculpa, Marcelo, mas eu não me aguentei aqui, porque assim, a Sofia fez um comentário aqui no celular. Olha, as crianças todas pintadas, né? Como dizendo, que coisa maravilhosa, né? Nós queremos as crianças plenas, né? Se for preciso ficar pintada inteira para ser plena, a gente permite que elas façam isso, né? Que elas possam se molhar, que elas possam estar, né, vivendo a vida, tendo essas vivências junto com os seus professores, né? Não como aquele que priva, mas aquele que possibilita, né? Aquele que ensina, né? Alguém comentou isso mesmo, né? A gente ensina a família também, a gente ensina o tanto que é importante a criança ficar pintada, molhada, nesse sentido, né? Não de ficar, nossa, doente porque está molhada, mas de ficar, estar cuidada, mas ao mesmo tempo viver essas experiências e essas vivências, né? Aproveitando que eu já parei, né? Eu queria combinar, né, assim, que a gente, nosso final aqui, vou deixar vocês fazerem o final, mas eu queria ressaltar, tem uma pergunta, acho que a Kátia pergunta se vocês podem disponibilizar os slides, vai ser uma pergunta, e eu queria comentar aqui, né, o comentário do Luiz Marcelo, dizendo, é muito legal, vejo muito essa organização na EMEI Samba Lelê, ao lado do Glória. O legal é que as escolas são vizinhas e acredito quanto essas crianças, ao sair do ensino infantil, levam de riquezas para o ensino fundamental, uma transição perfeita, né? Então,
Que bom, né, ter esse comentário, saber que temos muitas outras escolas que também pensam em espaços humanizadores, em relações potencializadoras de um desenvolvimento harmônico, né? A gente é só um exemplo, né? É só, não no sentido menor, mas é tão engrandecedor, né? A gente tá nesse momento juntos, mas a gente também saber que existem muitas outras escolas que estão, né, levando a educação nesse sentido, né? Não uma educação castradora, mas uma educação libertadora, né? Amanda, vale a pena dizer, né, essas duas fotos aí que a gente colocou, que no início do trabalho aí, lá em 2017, como o tempo, né, a gente tem essa questão do tempo fabril, né, o tempo que nos escraviza, né, a gente percebia que como a gente organizou a escola, né, a questão do tempo da escola, nós trouxemos, vale a pena dizer, trocadores para dentro de cada sala, né, onde a criança, claro, o trocador serve dentro da sala apenas para aquela criança que faz o xixi. O cocô é trocado dentro de um fraldário. Então, existe lá esse trocador que a gente acabou se utilizando de armários, viramos de lado, a gente adaptou, fez um trocador ali para quê? Para que o adulto, né, aquele que troca, esteja ali por perto, disponível às crianças, façam as trocas ali, né, uma de cada vez, de qualidade, mas aí esteja disponível às crianças. Mas existia uma coisa tão frenética que você não via muitos adultos sentados com as crianças. Sabe aquela coisa que, ai meu Deus, que eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar o tempo todo. Então, essa questão, né, a gente vê os adultos aqui sentados, de sentar, de estar com a criança, de olhar nos olhos, também está sendo uma construção coletiva, né? Esse ato de estar com as crianças. Mas, para isso, precisa criar as condições concretas para que o professor possa estar com as crianças, certo? Então, vamos lá. Outras experiências e propostas, né, com as crianças, mais uma vez os adultos aqui junto com as crianças felizes, é isso que importa para nós, né? Alguma pergunta, algum comentário, Ju, sobre as experiências envolventes, ou a gente pode seguir? Acho que a gente pode seguir. Vamos lá, então. O direito a conviver com crianças de diferentes idades. Nós temos, esse ano mesmo, tivemos que parar. Aliás, nós não conseguimos começar, mas os anos anteriores, nós combinamos com algumas escolas, algumas EMEIs, né, das crianças maiores, de promover oficinas de convivência, onde, por exemplo, nessa situação que a gente pode ver, a professora levou as crianças até a nossa escola, eles fizeram lá gelatina, e aí nós também fizemos o bolo, e aí nós juntamos as crianças, elas interagiram, se relacionaram com outras crianças. Olhem as imagens, né, elas revelam muito mais que 1000 palavras, né? As crianças se relacionando uma com a outra, o zelo, o cuidado com o menor, né? E o menor tentando imitar o maior. Então, aí a gente pode provocar neles, né, tanto no menor como no maior, avanços, né, que de forma natural não ocorreriam. Então, aí nós temos situações de relação entre as crianças maiores com as menores, né? Eu quero só trazer rapidinho um exemplo aqui de uma criança que, quando ele chegou da IMEF, a coordenadora veio falar para mim assim, nossa, esse aí tem TDAH, ele não para nem um minuto, Marcelo, eu estou super preocupado. Gente, a hora que eles se envolveram com os pequenos, esse menino ficou com o nenê no colo, sentadinho, contando história, mostrando objeto, brincando, que veio à minha mente, né? Eu questionei, mas cadê o TDAH? Ele só tem lá na IMEF? Na nossa escola ele não tem? Então, o cuidado, o zelo com o outro, né? Ele estava envolvido, ele estava comprometido, ele estava em atividade no cuidado com a criança menor. E uma outra situação, uma criança que chorou porque não queria que eles fossem embora, né? Então, foram momentos, assim, muito potencializadores de desenvolvimento. Eles confeccionavam brinquedos, peteca, por exemplo, e levavam para os bebês, os menores, a brincar, ensinavam eles a brincar. Então, esse é um exemplo, né, de oficinas de convivência. É difícil? Não tem nada difícil, né? Basta a gente
compreender a relevância dessa proposta. Certo? E a parceria. E a parceria, ela é fundamental, né? Precisa conter ali no PPP essa parceria, né? E, por fim, nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão. Mais uma vez, a palavra-chave é parceria. Tudo nós conseguimos, tudo por boa vontade, né, dos parceiros da nossa comunidade, artistas, que vinham até a escola, se apresentavam para os bebês, momentos de se apresentar para os pais. Vale a pena dizer que as nossas festas, né, quando haviam eventos relacionados a Dia da Família, tudo mais, não é para a criança se apresentar, né? Nós entendemos que não é assim que funciona com os bebês. É um momento em que a família vem para a escola, brinca com a criança, assiste, por exemplo, um acontecimento, né, cultural, e daí eles compartilham, brincam, dançam junto com suas crianças. Também trazemos parceiros aí de diferentes habilidades, né, com violoncelo, bailarina, né, flauta, contação de histórias. Temos também bateria. Foi tão interessante essa aqui, só para comentar que um marido de uma DE nossa foi... Então, a hora que a gente colocou as crianças no salão, aquele choreiro, porque os bebês, quando saem de um espaço para o outro, eles ficam um pouco incomodados e choram. E o baterista olhou para mim e falou, e agora eles não param de chorar? Eu falei, toca a bateria. Mas foi o silêncio geral, a hora que ele começou a tocar a bateria, a guitarra, as crianças se voltaram lá para o instrumento, algumas se levantaram, ainda começaram a tentar se expressar por movimentos, foi incrível. A gente tem provas de que, de fato, elas têm capacidade de aprender desde quando nascem, né? E aí a gente trouxe alguns exemplos de eventos culturais promovidos lá na nossa escola, muito interessantes. É isso. Bom, gente, eu já estou, assim, mais do que feliz, porque nosso objetivo, que era, entre aspas, bem pequenininho, que era de motivar nossas bolsistas, nosso programa, ele foi mais do que cumprido, porque tá bombando aqui o WhatsApp das meninas comentando aquilo que vocês estão falando e vendo a nossa realidade aqui e pensando e repensando as nossas possibilidades, e é isso que a gente quer mesmo, né? A gente quer que cada um esteja, e aí quando esse evento se amplia para pensar em outras pessoas, né? E que se ampliam também as parcerias entre o grupo de pesquisa daqui e o grupo de pesquisa daí, entre as escolas daqui e daí, e não só daqui de São João, né, mas a gente teve gente de Lavras, de Juiz de Fora, aqui de São João, de Marília, a gente, não sei se de outros lugares, desculpem, porque eu não vi, né, todo mundo. Eu tentei, assim, as meninas me ajudaram aqui, a fazer, me mandando as perguntas, tem muita gente agradecendo, parabenizando. A gente passou um pouco do tempo, mas eu acho que até a gente também conseguia entrar na conversa de passar aquele susto inicial de, ai meu Deus, as pessoas não conseguem acessar, né? Como que a gente evolui aqui? Eu acho que para nossa primeira experiência foi muito bom, né? Assim, no sentido das tecnologias. Agora, para essa experiência no sentido do compartilhamento foi maravilhoso, né? Tem aqui vários comentários dizendo, queremos ir pessoalmente, e a gente não descarta isso em hipótese alguma, né, de a gente fazer essas visitas, essas trocas entre as escolas daqui, daí, do mundo inteiro, né, e então a gente quer mais uma vez agradecer. Eu estou aqui à frente, aparecendo aí na telinha, mas eu queria agradecer muito, muito a Sofia, que é a coordenadora junto comigo do programa. Queria agradecer muito a Elieusa por essa parceria entre os grupos de pesquisa, entre as produções, entre as reflexões profissionais e pessoais, né? Continuamos juntas. Queria agradecer mais uma vez às professoras da escola. Legal, porque eu acho que é muito bom que elas podem pensar sobre, elas podem agir e elas podem documentar, e agora elas tiveram uma outra forma de ver o seu trabalho também, né? Agradecer às pessoas que estão de outras escolas, tanto
como professoras, como auxiliares, funcionários, enfim, os gestores, as pessoas da Secretaria da Educação. A gente espera que quem não esteja aqui agora, ao vivo, possa ver em outro momento, né? Viana, Laura também passando por aí, um prazer, né? Quem sabe a gente não faz uma conversa com as técnicas Frenê também. Enfim, queria agradecer especialmente a vocês dois, né? Porque foram e são tão brilhantes. E acho que só, assim, quando a gente vê a distância, né? A gente já imagina o que acontece. Mas quando a gente entra na escola, a gente sente no nosso corpo, no nosso coração, o que é a escola, né? Embora a gente não saiba ali as entrelinhas, a gente consegue sentir tudo isso que vocês conseguem juntos organizar, né? Então, a gente vai finalizar por aqui, agradecendo imensamente a participação, levando em consideração, sim, esses vários comentários de precisamos fazer mais isso, e esperando contar com vocês muitas outras vezes. Então, muito obrigada a todas e todos, um ótimo dia, e que a gente continue pensando e querendo que nossas crianças sejam muito felizes. Obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Fala. Tchau. Manda beijo. Ah.